Boa noite, irmãos, visitantes. Hoje nós começa a nossa conferência, 1º de janeiro de 2026. Já há uns 2 ou 3 anos que nós iniciamos essa conferência neste mês. E estamos aprendendo sempre do Senhor, com a sua grandiosidade, o tema O Milênio do Senhor, presente, passado e futuro. E vamos pegar nossa canetinha depois, quando o pastor estiver colocando a palavra do Senhor, e nós vamos anotar sobre como Deus tem cumprido suas promessas. Então, acredito que o pastor vai responder essas perguntas e depois, para nós ficarmos habilitados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que é em nós, né? Então, antes de começarmos, temos os informes aí, enquanto os irmãos adentram. Os pais se sentem ao lado de seus filhos. Não ocupe os bancos reservados para visitante. E em relação aos celulares, tá bom, meus irmãos? Então, esse é o tema. O milênio do Senhor, presente, passado e futuro. Vamos curvar nossa cabeça, pedir oração, sabedoria do Senhor. Pai, nossa gratidão ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor Deus. Graças te damos por todos os benefícios que o Senhor tem feito para conosco. Graças te damos por mais um mês que o Senhor está nos concedendo, meu Deus, mais um mês que o Senhor nos concedeu de janeiro, um mês abençoado do Senhor. Seja misericordioso com teu povo, com teus filhos amados, Senhor Deus. Pai, Santo Deus, por meio da tua palavra, o Senhor tem nos animado, Senhor Deus, a te servir, a entender como te servir, meu Deus. E nesta noite nós te pedimos, Senhor Deus, que seja com o pastor Álvaro e falar somente a tua verdade, transmitir, meu Deus, aquilo que vem do Senhor. Sabemos que tudo que o Senhor criou, o Senhor é envolvido na sua criação. Por isso, meu Deus, como o Senhor cumprirá as tuas promessas feitas, meu Deus, que nós possamos nesta noite entendê-lo e aplicar nossas vidas e viver de acordo com a tua vontade, meu Deus. Perdoa nossas falhas. Nos ajuda, Senhor Deus. Abençoa esta igreja, abençoa este lugar. Abençoa, meu Deus, todas as pessoas que vêm aqui ouvir a tua palavra, que o Senhor tem um plano maravilhoso, Senhor Deus, e que o Senhor, meu Deus, abra o entendimento daqueles que ainda não te conhecem e aqueles que te conhecem como nós te conhecemos, Senhor Deus, que o Senhor faça sair daqui fortalecido, que tu és um Deus maravilhoso que cumpre as suas promessas, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos, aqui já falei que é aos visitantes e os congregados, sejam bem-vindos e vamos cantar Vencendo Vem Jesus no Cantor Cristão 112. Vencendo vem Jesus.
devido às nossas conferências, não vai ter EBD durante esses 4 domingos, tá bom? O nosso culto começa às 18 horas, tá bom, meus irmãos? E às quarta-feira normal, tá bom? Às 19 horas nós temos o culto de oração. É bom ali no culto de oração porque nós fazemos o pedido e temos a oportunidade de orar uns pelos outros, pelos familiares, pelos enfermos e pela convenção dos nossos parentes e familiares, tá bom, meus irmãos? E sábado está de férias ainda o Alance, tá bom? O alfabetizar também. Então, diariamente nós temos lido a palavra de Deus e 3 capítulos por dia, tá bom? Acredito que hoje é o 4, 5 e 6 de Levítico, tá bom? Aqueles que já leram, já estão preparados com a espada, né? Eu ainda não li. Então, nós possamos tirar o melhor tempo ali para ler a palavra do Senhor. Acredito que esse tempo nós ganhamos, né, com o Senhor. Nós sabemos que é interessante que Deus é muito organizado e zeloso com as coisas que ele ordenou Moisés fazer. E engraçado que quando ele pede para fazer isso, eu vejo que para te fazer o modelo como te foi mostrado no monte. É muito maravilhoso, né? Então, meus irmãos, você que quer participar da leitura bíblica, quer ler a Bíblia toda ela este ano, esta é a oportunidade. Esses 2 números aí são de 2 pessoas de excelência que podem colocar você lá no grupo de WhatsApp, tá bom? E temos a sala do discipulado, está também desses 4 domingos, não tem os fundamentos da fé cristã, tá bom? Devido à nossa conferência. Muito bem, aqui temos aí os 4 domingos, que começou hoje, né, com o pastor Álvaro. Domingo que vem, dia 8 do 2, é o pastor Ageu. E no dia 15, o pastor Domingos. E o final é com o pastor Valdez, tá bom? E no próximo domingo, vamos saber a pergunta, o pastor vai responder a pergunta: quais os eventos anteriores e posteriores ao milênio? Então, hoje nós temos uma pergunta a ser respondida, vamos prestar atenção, e no outro domingo já vamos prestar atenção também nessa outra pergunta aqui. Tá bom, meus irmãos? Vai ser um tempo maravilhoso de aprendizado da palavra do Senhor. Então, agora o musicista Lucas irá fazer um musical e é o momento da oferta. Santo Deus, Pai eterno, todo-poderoso, te agradecemos, Senhor Deus, pela saúde que o Senhor nos dá, meu Deus, pelo trabalho que o Senhor abre as portas para que possamos trabalhar com diligência, sempre respeitando nossos superiores, Senhor Deus, e que nós possamos sempre trabalhar de forma diligente, Senhor Deus, que agrade ao Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada trabalho, por cada irmãos que possam fazer o seu trabalho maravilhoso, aonde o Senhor abriu as portas, Senhor Deus. É de lá, meu Deus, que nós trouxemos os recursos para o nosso lar e contribuímos também, primariamente, Senhor Deus, para a tua obra. Muito, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre esta igreja. Te peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, diante desses motivos de orações, nós temos aí, devemos orar pelos líderes do OANSE, que
pela igreja, pelos líderes da igreja e os líderes do Alance, os irmãos e familiares, os idosos e enfermos, os novos convertidos, que são lá da sala dos novos convertidos, que é a sala do discipulado, pais e alunos do Alance, tá bom, meus irmãos? E não esquecendo que também devemos orar pelos missionários. Então, esses são os nossos motivos de orações, tanto na igreja, nas quarta-feiras, quanto no nosso lar. Devemos tirar um momento ali. Não sei qual é o horário que você tem aquele momento de oração, devocional, que você pode pegar sua família, seu filho, então só você, não sei, mas que devemos colocar diante do Senhor, fazer conhecidos esses pedidos aqui. Tá bom? Então vamos abrir para Josué, leitura bíblica, Josué 21, iremos ler somente 3 versículos, o 43, o 44 e o 45. Josué 21, 43 a 45. Está escrito assim: Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Santo Deus, esta é a tua palavra. Tu és Deus maravilhoso. Tudo tu podes, Senhor Deus. Nada é impossível para ti, meu Deus. Assim como tu prometeste, fizestes um plano, assim tu cumpriu, e o que ainda resta de se cumprir, certamente se cumprirá. Pai eterno, acreditamos que nós fazemos parte desse plano, Senhor Deus. Perdoa nossas falhas, nossos pecados. Nos ajuda, Senhor Deus, nesta noite, a entender o teu plano maravilhoso, Senhor Deus, que foi feito na eternidade, acredito. Mas que o Senhor nos ensina esta noite por meio do teu servo. Abre o nosso entendimento, nosso coração, meu Deus, para que possamos transmitir também a homens idôneos. Nós te pedimos e te agradecemos pela tua palavra em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O milênio do Senhor, presente, passado e futuro, como Deus tem cumprido suas promessas, pastor Álvaro? Convido o senhor aqui para nos ensinar. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus nos abençoe. Amém? Amém? Meus amados irmãos, para mim é um motivo de muita alegria e também de grande responsabilidade estar com vocês nessa noite e poder cultuar o nosso Deus e poder tirar esse momento de louvor, de devoção àquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Agradeço ao pastor Sparks, pela amizade e também pela confiança, de nos convidar e ter esse momento junto com os amados, a essa amada igreja que sempre foi muito solícita e sempre muito cordial para conosco. Somos gratos, irmãos, pela vida dos amados. O Senhor tem sido também muito generoso para conosco. E nesse final de ano, para início deste ano, nós estamos com uma nova responsabilidade. Nós saímos de Manacapuru, ficamos um ano sabático com o nosso filhinho, que o Senhor nos abençoou.
né? E o Senhor nos chamou, nos destinou para um novo serviço. E estamos servindo ao nosso bondoso Deus na Igreja Batista Bíblica Aliança. Até ontem foi o nosso culto de posse, né? O pastor Sparks estava conosco ontem à noite e foi um momento de muita alegria e também de louvor e adoração ao nosso Deus, né? E peço oração dos amados irmãos para que o Senhor continue nos guiando, continue nos dando sabedoria e discernimento para que possamos servi-lo com integridade. Amém? Agora, como Deus cumpre as suas promessas? Que pergunta ampla, maravilhosa e com várias respostas, com várias perspectivas. E isso é algo muito interessante. Eu gostei muito quando o pastor Sparks me trouxe ano passado, em outubro, né? Ele me procurou e falou comigo sobre a sua intenção. E é algo que nós, como batista, devemos sempre seguir aquilo que nós cremos e acreditamos que sempre foi o pilar, a doutrina, os ensinamentos. E nós, batistas, temos alguns pilares que é essa liberdade de compreensão, de entendimento, mas sempre seguindo as sagradas escrituras. E essa pergunta, ela é muito debatida, ela é muito aquisitiva, muito hoje em dia, em vários lugares. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E principalmente seminários, é uma pergunta, né, muito ampla e uma pergunta também que deixa alguns ainda de cabelo em pé por causa das suas perspectivas, das suas vertentes. Mas nessa noite, meus amados irmãos, a minha intenção nada mais é do que trazer, né, um certo entendimento, mas também trazer alguns argumentos sobre como Deus tem cumprido as suas promessas. Nós acabamos de ler um texto no livro de Josué, que é um texto que eu escolhi dentre vários, pois ele é bem explícito naquilo que o Senhor prometeu para o seu povo. Se nós formos observar, meus amados irmãos, desde o livro de Gênesis, nós vamos observar Deus se apresentando a Abraão como o Senhor da promessa, como Jeová. E é interessante que Deus sempre fez promessas e alianças com homens. Independente vamos dizer assim, da resposta humana, Deus sempre, através de quem Ele é, da sua essência, Ele sempre fez promessas baseadas no seu próprio ser, na sua própria autoridade, na sua própria autoexistência. E são promessas que nós observamos, tanto feitas a Noé, tanto feitas a Abraão, promessas longínquas, que ainda iriam se cumprir, mas tudo baseado na personalidade daquele que fez a promessa, de Deus. E é interessante aqui, no livro de Josué, nós observamos aqui esse relato de que Deus cumpriu cabalmente aquilo que Ele tinha prometido ao seu povo. Nenhuma de sua palavra, como diz no livro do profeta Samuel, acho muito interessante a colocação, caiu por terra, mas tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. E essa aqui é uma das respostas a uma das alianças que Deus fez para com o seu povo. E, meus amados irmãos, eu gostaria de trazer neste primeiro momento com os amados alguns pensamentos teológicos que nós temos principalmente sobre o milênio, que é o assunto que eu creio que vai ser muito debatido ainda no decorrer desse mês. Eu vou me conter somente naquilo que me foi proposto. Ainda tem outros pastores que vão dar continuidade com alguns temas bem mais profundos e propícios sobre o milênio. E aí eu tentei fugir ao máximo desses assuntos para deixar
os próximos colegas discorrerem com melhor facilidade. E eu venho trazer neste primeiro momento essas três grandes perspectivas teológicas que nós temos sobre o milênio, sobre como Deus tem cumprido as suas promessas em relação ao milênio. No livro de Apocalipse, capítulo 20, nós temos ali a descrição de João de um tempo milenar, de um tempo na ótica e na perspectiva ainda futuro, que ainda irá se cumprir. Mas ali nós temos o relato no capítulo 20. E aí a interpretação desse capítulo 20 traz três grandes perspectivas. É interessante que as promessas feitas a Israel, todas elas, na sua essência, tanto do trono de Davi, quanto da possessão da terra, quanto da paz prometida à nação, todas, dependendo da perspectiva, se cumprem no milênio. Mas é interessante observarmos, primeiramente, as três perspectivas, ou melhor, as três interpretações sobre o milênio, pois todas elas vão mostrar de um certo ângulo, de uma certa perspectiva, como Deus tem cumprido as suas promessas. Isso é algo muito interessante. Nós vamos observar, meus amados irmãos, a primeira perspectiva que nós chamamos de amilenismo. E o amilenismo, ele traz essa ideia de que não há um milênio literal. Ele tem essa preposição a, né, de ser algo figuráfico, de não ser algo físico, literal, mas tem algo simbólico, algo, vamos dizer assim, cheio de simbolismos. É interessante como nós podemos entender o milênio, nessa perspectiva, não é um reino literal de 1000 anos na Terra, mas uma realidade, o quê? Espiritual, atual da igreja. E ela acontece agora, entre a primeira vinda de Cristo, que nessa perspectiva faz a sua primeira vinda na Terra quando ele veio humanamente encarnado, até a sua segunda vinda. E esse período, para essa perspectiva, eles compreendem que é o tempo do milênio. E esse tempo vago entre a primeira vinda e a segunda vinda, eles chamam desse tempo milenar. Eles compreendem que esse tempo da primeira vinda para a segunda compõe o tempo milenar. Essa é a primeira perspectiva. E eu coloquei aqui também algumas coisas para trazer algum ensino e também compactar um pouco. Como Deus cumpre as suas promessas na ótica amilenista. Deus já cumpre suas promessas em Cristo. Em Cristo, nessa ótica, todas as promessas foram o quê? Cumpridas. As promessas feitas a Israel, como trono, como posse da terra, foram feitas já, se cumprem na igreja, que agora é o povo de Deus. E aí é algo interessante que entra também na doutrina da eclesiologia. Na maioria das vezes, essa perspectiva milenista, ela também traz um outro pensamento, que é a substituição da igreja, não, de Israel, pela igreja. Que agora a igreja é o novo Israel de Deus. E as promessas feitas de Deus para Israel se cumprem agora, segundo essa perspectiva, na igreja. Então, todas as promessas feitas outrora a Israel, segundo essa perspectiva, é cumprida no tempo da igreja. Então, todas aquelas promessas de terra, de trono, de toda aquela segurança, paz, segurança que foi prometida aos patriarcas, aos pais, se cumprem nessa perspectiva na igreja. Cristo já reina agora do céu sobre todas as coisas, O cumprimento é espiritual e presente e será plenamente consumado na volta de Cristo. E é interessante que
que nessa ótica eles compreendem que o reino de Cristo, esse reino milenar, ele já está acontecendo e que as promessas vão sendo cumpridas com o decorrer do tempo, como nós já falamos, através da igreja. Essas promessas são cumpridas. E não são promessas físicas, mas sim promessas espirituais. Como Deus, na ótica amilenista, Deus prometeu um trono para Davi, uma descendência, a qual sempre permaneceria um herdeiro sobre o trono. Deus prometeu para o povo de Israel terra, prometeu terra herança. E é interessante que, nessa perspectiva, todas essas conquistas dessas promessas se cumprem na igreja de uma forma simbólica, com o avanço da igreja na propagação do evangelho. Essa é a perspectiva amilenista, trazendo esse pensamento de que as promessas de Deus não se cumprem de forma literal, mas sim simbólica. E todas elas são cumpridas através da igreja. Isso é algo muito interessante. E como resumo, Deus cumpre as suas promessas agora, de forma espiritual, e as completará definitivamente na eternidade. Essa é a perspectiva amilenista. Há uma ótica que tem sobre como Deus tem cumprido as suas promessas. E sabe, meus amados irmãos, essa é uma corrente muito forte, a qual tem muitas pessoas que compreendem e abraçam essa ideia de que as promessas que Deus fez ao seu povo são agora cumpridas de forma simbólica, de uma forma não literal, que são cumpridas através da igreja. E isso, meus amados, de uma certa forma, deixa alguns pontos a serem respondidos. Algumas promessas meio que não faz uma certa compreensão de que verdadeiramente algumas promessas são de formas literais, mas nessa compreensão são de formas simbólicas. Essa é a perspectiva amilenista, que acredita que não há um período de tempo literal de 1000 anos sobre a Terra. A segunda perspectiva nós conhecemos e chamamos de pós-milenismo, que é a volta de Cristo depois do milênio. E é interessante que esse período, essa compreensão, essa perspectiva, entende que o milênio ele é um período histórico, de grande expansão do reino de Deus na Terra, antes de Cristo voltar. Não precisa ser exatamente 1000 anos. É interessante que esse pensamento pós-milenista, ele vem trazendo essa grande compreensão de que, ao avançar do tempo, esse período milenar nada mais é do que um período histórico, que está cumprindo, que está acontecendo, e que com o grande avançar da igreja, com o grande avançar da progressão do evangelho, essas promessas também feitas por Deus em Cristo Jesus vão ser cumpridas de uma forma também meio que simbólica, de uma forma meio histórica, de uma forma meio através do tempo, sendo algo que aconteceu tanto no passado quanto também no decorrer da história presente. É dessa forma pós-milenista que tem essa perspectiva de como Deus cumpre as suas promessas. Se nós formos observar aqui, Deus cumpre as suas promessas transformando o mundo progressivamente por meio do Evangelho. Na perspectiva pós-milenista, eles observam e creem nessa perspectiva de que o Evangelho vai progredir, vai alcançar as pessoas e que vai transformar essa terra em um lugar melhor. E que através da propagação desse Evangelho, o avançar da igreja, as promessas que não forem ainda cumpridas vão se cumprir através da ação da igreja no avançar do Evangelho.
E essa compreensão de milênio para eles não é também de uma forma simbólica, alegórica, não como um período de tempo literal de 1000 anos, mas um período de tempo da história. É interessante que alguns pós-milenistas, eu conheço alguns, e é interessante que eles sempre falam e usam textos bíblicos para ilustrar o pensamento, né? Eles sempre falam, lembra que Pedro diz, né, que um dia para o Senhor, né, é como 1000 anos, né, e 1000 anos como um dia, né? Só que é interessante observarmos de uma certa forma o contexto da epístola, né? A colocação daquilo que é proposto na epístola. E aí é interessante que traz sempre esse pensamento de que não há, de certa forma, um período literal de tempo, mas sim um período histórico em que a igreja avança na propagação do evangelho e que as promessas vão sendo cumpridas conforme o avançar e a progressão da igreja. Nessa ótica, a igreja vai vencer e vai triunfar no final gloriosa. Essa perspectiva, pós-milenista. A igreja capacitada pelo Espírito Santo influencia culturas, nações e sociedades. O mundo caminha, em geral, para mais justiça, paz e submissão em Cristo Jesus. Nessa ótica, através dessa propagação da igreja, através da ação da igreja, do evangelismo da igreja, o mundo todo vai, de uma certa forma, não todos, mas vão se converter, vão aceitar o Senhor, e esse juízo de Cristo será implantado e reinado sobre a terra durante esse período a qual eles acreditam ser o tempo milenar. E é algo muito interessante, a perspectiva pós-milenista, que mostra que a igreja, no final, na sua propagação, na sua contundência, irá o que? Triunfar, vencer, e o evangelho vai governar na perspectiva amilenista. E isso é algo muito interessante, de uma certa forma até muito bonita, Interessante. E como resumo, Deus cumpre as suas promessas nessa perspectiva ao longo da história, fazendo o reino crescer até que Cristo volte. Como nós já falamos e repetimos muitas das vezes, essa perspectiva tem essa ideia de que esse período de tempo é algo alegórico, que é um período histórico, é o período da igreja, em que o evangelho que começou lá em Jerusalém vai se expandindo, atravessou o oceano, chegou à América do Norte, desceu aqui para a América do Sul, se expandiu e daqui vai para outras localidades e vai se expandindo, até chegar aos 4 cantos desta terra. E aí, através da propagação do evangelho, a igreja triunfante vai implantar o seu governo, o governo de Cristo, onde ele triunfará e reinará gloriosamente, e a igreja será triunfante. Essa é a perspectiva pós-milenista, Tem muitos outros aspectos, tem muitas outras coisas que precisaríamos de muito tempo, tanto para discorrer um pouco sobre o amilenismo, como também o pós-milenismo. Há muita coisa aqui que carecemos de muito mais anos, tempo, para elaborarmos. E a terceira e última perspectiva é o pré-milenismo. E o pré-milenismo, ele traz esse sentido de Cristo volta antes do milênio. Ele traz esse sentido de que, como nós entendemos o milênio, que o milênio ele já é um reino, como creio os pré-milenistas, é um reino literal de 1000 anos.
é um reino futuro que será estabelecido por Cristo após a sua segunda vinda. Dos três, o único de que, de certa forma, acredita numa interpretação literal do que é proposto no livro de Apocalipse, capítulo 20, é a perspectiva pré-milenista, que crê que é um reino literal de 1000 anos. Como Deus cumpre as suas promessas nessa perspectiva? Deus cumprirá literalmente as suas promessas a Israel e às nações. Jesus reinará fisicamente na terra, trazendo justiça e paz. As promessas que ainda não se cumpriram, se cumprirão no futuro, de forma visível e concreta. Essa é a perspectiva de como Deus cumprirá suas promessas na perspectiva pré-milenista. E como nós podemos observar, toda essa perspectiva é de uma forma o quê? Literal. Fisicamente irá cumprir de conformidade o que Deus prometeu. Como nós observamos as alianças, e isso vai ser proposto por um outro pastor, é interessante que nós vamos ver que Deus prometeu e fez aliança com o povo de Israel, que ainda não foram cumpridas. E é interessante que entre essas alianças há posse, há um território em que esse povo ainda não herdou. Há alguns aspectos muito interessantes que esse povo ainda não recebeu. E que, de uma certa forma, nós compreendemos nessa perspectiva que vai ser cumprido nesse período em que Cristo reinará fisicamente nesse mundo. Esse é o pensamento da perspectiva pré-milenista. Deus, o resumo é, Deus cumprirá as suas promessas no futuro, com Cristo reinando pessoalmente sobre a terra. Isso, meus amados irmãos, é algo interessantíssimo, para nós observarmos. Dentre as três perspectivas, essa perspectiva nos traz essa forma mais literal, física, de que as promessas que Deus fez, tanto ao povo de Israel quanto às nações, serão cumpridas de uma forma literal. Dentre essas três perspectivas, nós fizemos uma comparação rápida para cauterizar um pouco o ensino, sintetizar um pouco daquilo que foi falado. O amilenismo acredita, de uma forma espiritual, alegórica e presente, consumado na eternidade. Já o pós-milenismo, ele acredita na progressão da história, que conforme a progressão do avanço da igreja, conforme a igreja vai expandindo, esse reino milenar, ele será o quê? Implantado até a volta de Cristo Jesus. E também o pré-milenismo já é um pensamento literal e futuro, a qual combinará, com Cristo reinando sobre a terra no período de 1000 anos, de uma forma como a perspectiva pré-milenista traz, de uma forma literal, essa é a perspectiva. Essas são, na verdade, as três grandes perspectivas, as três grandes óticas que nós temos em relação ao milênio. Uma acredita de uma forma presente e simbólica, outra acredita de uma forma progressiva, conforme o avanço da igreja, e a outra já acredita que é um reino futuro, mas que será literal, de 1000 anos, em que Cristo estabelecerá o seu reino e que o seu trono será em Israel e que reinará de Jerusalém para toda a terra. São as três grandes perspectivas sobre o milênio, trazendo essa comparação de como Deus cumpre as suas promessas. Continuando, meus amados irmãos, depois dessas três grandes comparações, que eu espero ter somado com os amados irmãos e não ter embolado o meio de campo, mas eu gostaria de trazer
dando continuidade, 3 argumentos para a perspectiva que nos foi proposta nessa noite. Nós batistas, né, vamos dizer assim, mais conservadores, conservadores, essa é a palavra, nós temos na sua grande maioria, uma única perspectiva. Tanto os batistas regulares na sua grande maioria, quanto também os batistas bíblicos também na sua grande maioria, nós seguimos uma perspectiva, uma ótica, a qual nós compreendemos que é a ótica bíblica, a qual se aplica mais para as promessas de Deus que foram feitas para que elas possam ser cumpridas conforme Ele prometeu. E nós, de uma certa forma, mais conservadores, nós cremos que o pré-milenismo é aquela forma que nós compreendemos ser a que mais se aproxima dos ensinos bíblicos que fazem todos os pontos dos i se encaixarem, de uma forma que conseguimos ver Deus cumprindo de forma literal, conforme a perspectiva, todas as suas promessas. E como nos foi proposto trazer aos amados irmãos, eu vou trazer 3 argumentos, para nós meditarmos nessa noite de uma forma sintética. 3 grandes argumentos de como Deus tem cumprido as suas promessas, dessa forma, observando a perspectiva pré-milenista. Observando a perspectiva pré-milenista. E aqui eu queria abrir um parêntese, uma aspa, perdão. Dentro do nosso meio batista, de um modo geral, nós temos pessoas que pensam tanto no a, quanto no pós e quanto no pré, na forma de compreensão sobre o milênio. E isso é algo muito interessante, a qual nós, servos de Deus, devemos ter convicção daquilo que nós cremos. E isso é algo que o Senhor requer de cada um de nós, que tenhamos convicção da esperança que temos em Cristo Jesus. Dentro do movimento batista bíblico regular e também outros movimentos batistas, nós temos vários irmãos que compreendem de outras formas, de outras perspectivas. Mas eu vou trazer aos amados a perspectiva pré-milenista, que é a perspectiva a qual eu compreendo ser a mais correta, mas que trouxe muito cuidado para trazer as outras perspectivas, para também trazer um ensino para os amados irmãos. Então nós vamos ver nessa noite os 3 argumentos sobre essa perspectiva. O primeiro argumento que eu tenho para trazer aos amados irmãos sobre como Deus tem cumprido as suas promessas, nessa perspectiva pré-milenista, é o cumprimento literal das promessas. Deus cumpre as suas promessas literalmente, não simbolicamente. E aí eu coloquei aqui como primeiro argumento, que é o cumprimento literal das promessas que Deus fez. E aí nós trouxemos uma tese para embasar o nosso ensino, que é: se Deus cumpriu literalmente as suas promessas no passado, também a cumprirá no futuro. Como nós podemos ver as promessas feitas também ao povo de Israel, algumas que já foram cumpridas. E aí eu trouxe algumas evidências para comprovar que essas promessas que foram feitas no Velho Testamento também teve seu cumprimento no Novo Testamento de uma forma literal, como nós podemos observar. Nós temos também, sobre algumas evidências, eu trouxe aqui o nascimento de Cristo, que foram promessas feitas por Malaquias, no capítulo 5, versículo 2, e também no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, a qual é lá em Miqueias, perdão, falei Malaquias, mas é Miqueias. Miqueias 5:2, ele vai falar da cidade, a Belém Efrata, a qual o Messias iria nascer. E aqui no capítulo 7, 14, alguém pode ler para mim? Isaías, capítulo 7, versículo 14, por gentileza. No dia, Isaías. Isaías 7:14.
Interessante, né? E lá em Miqueias 5:2, vamos lá também, só para nós observarmos, que vai falar sobre essa profecia aqui do profeta Miqueias. Quem achar para mim pode ler, por favor. Interessante, né? As promessas feitas, né, no passado foram todas cumpridas literalmente, né, conforme Deus prometeu. Se nós formos observar o capítulo 2 do Evangelho segundo Mateus, nós vamos observar o cumprimento dessas profecias. No versículo 1 vai falando de Belém, da Judéia, né, onde nasceu o menino, né? E é interessante, se nós continuarmos observando no capítulo 2, versículo 6, o próprio evangelista, o próprio discípulo Mateus aqui vai relatar a profecia feita, né, por Miqueias, né, de Belém sairá, né, o Redentor, e isso é algo muito interessante. Também falando do nascimento virginal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi cumprido de uma forma literal, conforme aquilo que foi prometido. Também outra evidência que a gente trouxe foi o sofrimento, né, como nós podemos observar, principalmente no livro do profeta Isaías. No capítulo 53, ele é muito evidente, o sofrimento do servo, né, o servo sofredor, aquele, né, que veio como uma ovelha muda, né, aquele que levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nós podemos observar o cumprimento literal dessa profecia, né, dessa promessa em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Lucas 24, 44. E disse-lhe: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Interessante, se a gente continuar lendo a leitura, né, ele vai dar mais essa testificação do que estava escrito sobre Cristo. E é interessante observarmos que no 44 ele vai falar o que estava escrito na Torá, né, no Neviim, que é o livro dos profetas, e o Kevim, né, que eram os escritos, né? Toda a composição do cano judaico apontava para Cristo Jesus, que era aquele que havia de vir cumprir as promessas que foram dadas por Deus. E é interessante, trazendo, né, nessa ótica das evidências, que todas elas foram cumpridas literalmente, conforme Deus assim os tinha dado. E também, não somente as promessas foram cumpridas literalmente, mas eu fiquei pensando que os juízos também foram cumpridas de certa forma não, foram cumpridas literalmente. Se nós formos observar o capítulo 6 de Gênesis, né, e dando continuidade, nós vamos observar ali o dilúvio, né, a grande acusação de Deus, né, e aí a sentença de Deus, né, trazendo juízo sobre aquele povo, daquele povo primordial, né, que estava ali nos seus pecados. E ali Deus enviou sentença, Deus enviou juízo, né? E foi cumprido conforme a sua vontade. E sabe o que é maravilhoso? A aliança que Deus fez com Noé, até os dias de hoje nós contemplamos, depois de um grande dia de chuva, né? Quando sai aquele sol pela tarde, né? Que nós contemplamos para o céu e vemos o arco da aliança, né? A promessa que Deus fez para com a humanidade de que nunca mais enviaria um dilúvio daquele tamanho para punir a humanidade. E ali nós contemplamos a aliança de Deus cumprida de forma literalmente. Nós também vemos na sentença ali da cidade da planície, ali também em Gênesis, de Sodoma e Gomorra, que foram cumpridas também literalmente. E também sobre o cativeiro babilônico. Se nós formos observar, o profeta Jeremias falou sobre isso, e o profeta Daniel também fala, né? E é interessante que o profeta Jeremias fala que Deus falou que iriam ser 70 anos
né, de cativeiro. E o profeta Daniel, anos depois, né, através de ler os escritos do profeta Jeremias, testifica que seriam 70 anos que o povo estaria cativo. Nós observamos Deus, nesse primeiro argumento, cumprindo, de uma forma literal, tudo aquilo que ele prometeu. E isso, meus amados irmãos, teria muitas e muitas evidências, muitas e muitas mais coisas, mas tentei trazer algo mais simples para que pudéssemos ter essa compreensão. E nós temos um versículo-chave, que é em Lamentações 2,17, que fala: o Senhor cumpriu aquilo que intentou. E é interessante aqui no lamento do profeta Jeremias, depois de ter pregado, depois de ter ensinado e de o povo ter o escorraçado, de o povo ter feito males contra ele, Deus ainda o faz lamentar e ver que tudo aquilo que o Senhor falou que iria fazer com Israel, o Senhor o fez. E é interessante que o profeta ali vai só lamentar. E é algo que eu fico pensando quando diz lá em Lamentações: as mulheres que outrora eram virtuosas, agora já estavam cometendo torpezas dentro do muro, cozinhando seus próprios filhos. Interessante, né? O que houve dentro de Jerusalém durante o cerco, né? E a grande destruição de Nabucodonosor, né? Algo imprescindível. E Deus cumpriu tudo aquilo que ele prometeu de uma forma literal, através dos seus juízos e também das suas promessas. Esse é o nosso primeiro argumento. O nosso segundo argumento está baseado, né, em Apocalipse capítulo 20, que vai falar que o reino milenar é ensinado explicitamente como futuro e terreno, né? E a nossa base está lá em Apocalipse, capítulo 20, né? E é interessante nós observarmos que a Bíblia descreve um reino terreno, né, posterior à vinda de Cristo, né? Se nós pudéssemos observar com mais tempo o capítulo 20, creio que o próximo pastor vai ter essa oportunidade. Ele vai descrever ações contundentes de um reino futuro, de um reino que ainda não está sendo preparado, vamos dizer assim, de forma progressiva histórica. E que nem é simbólico pelas suas características, mas de algo que vai ser, na verdade, implantado por Cristo Jesus. E aí teríamos que ter um pouco mais de tempo, mas é interessante que, observando o versículo de 1 a 6, nós temos algumas características desse reino milenar explícitos, né? Algumas características bem próprias desse período de tempo, que eu coloquei algumas aqui, que é a prisão de Satanás, né? Cristo reinando, né? E isso é algo, né? Cristo reinando. Nós temos o Salmo de número 2, que é um salmo messiânico, e um salmo também milenar, que vai falar muito sobre esse reino de Cristo Jesus, que irá reinar com cedro de ferro entre todas as nações. Nós temos profecias feitas por Isaías sobre esse período de tempo em que quem não for a Jerusalém prestar dízimas, quem não for adorar, não irá chover, né, nas suas plantações. É interessante que é um reino, né, diferente, é um reino que será implantado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? É um reino a qual ele reinará com cedro de ferro. E aí é algo muito importante. Nós temos essa compreensão. E também, né, a ressurreição dos santos, né, que ainda nós, né, ainda não teve essa ressurreição. A palavra de Deus nos fala sobre duas grandes, né, ressurreições, e ainda não aconteceram, né? Então é algo que ainda precisa ser cumprido. E na ótica pré-milenista, isso será
cumprido de uma forma literal, né? O nosso inimigo ainda está livre, né? Cristo ainda não reina, né, terrenamente, fisicamente. Sabemos que ele é Senhor sobre todos e sobre todas as coisas, mas que esse mundo deturpado e caído ainda segue as engrenagens desse sistema corrupto satânico. Mas que haverá um dia em que o Senhor reinará de Jerusalém com cedro de ferro. Essa palavra de Deus nos garante dentro da nossa perspectiva pré-milenista. E também, finalizando, falo também dessa ressurreição dos santos, que ainda irá acontecer com aqueles que já partiram para a glória com o Senhor. E aí eu coloquei Zacarias, que fala muito também sobre esse período de final de tribulação e também sobre esse início de milênio. No capítulo 14, versículo 9, eu peguei só essa parte desse versículo que fala: o Senhor será o rei sobre toda a terra. Interessante, né? O Senhor será rei sobre toda a terra. E isso é algo que nós, dentro da nossa perspectiva, cremos que será de uma forma literal e terrena. Okay? E o nosso terceiro e último argumento é a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus garante o cumprimento final de todas as suas promessas. E eu fiquei muito pensativo em como concluir como seria esse terceiro argumento, e falou muito ao meu coração sobre as promessas, sobre aquele que prometeu, sobre aquele a qual fez alianças, aquele a qual se comprometeu e deu eu gosto de pensar, a sua autentificação daquilo que irá cumprir. Hoje é muito interessante e a gente elogia muito homens e mulheres de palavra, né? Hoje em dia é até raro, né, a gente encontrar um homem e uma mulher que fala: olha, não se preocupe não, pode ir lá que tal hora, x hora, eu entrego o material. Rapaz, quando a pessoa é assim, ela é até, não, aquela pessoa ali, rapaz, ela cumpre o que ela fala. Hoje em dia, infelizmente, a gente já ouve mais o contrário, né? A gente já ouve o inverso, né? Daquelas que não cumprem aquilo que faz. Mas sabe o que é interessante, meus amados irmãos? O nosso Deus é um Deus de palavra. É um Deus que cumpre as suas promessas. É um Deus que tem no seu nome, né, a garantia de cumprir tudo aquilo que fala. Conto uma história do pastor Raimundo Lobato, que era o pastor da Igreja Batista Bíblica Lírio do Vale quando era criança. Eu sempre conto essa história porque marcou muito minha infância. Nós fomos visitá-lo, ele estava um pouco adoentado e meu pai era diácono da igreja. E o papai tinha aquele costume de, filho do diácono, vai com o diácono, né? Para onde o diácono vai, o filho vai. Pois bem, e aí eu fui para a visita. E aí nós paramos numa mercearia para comprar algo para merendar lá na casa do pastor. E aí, era ali no Monte Sinai, e aí o rapaz da mercearia perguntou: vocês não moram aqui não, né? Aí, não, a gente mora no Lírio do Vale, a gente veio aqui visitar o nosso pastor. Aí, quem é o pastor de vocês? Aí ele falou: é o pastor Raimundo Lobato. Aí ele falou assim: o Lobato? É, o pastor Raimundo Lobato. Rapaz, aquele homem ali, tu pode botar ouro em pó na mão dele. Aí eu fiquei pensando: Curumim, ouro em pó na mão dele, o que isso significa? Aí saímos de lá, né? Aí eu fiquei: pai, o que é ouro em pó? Né? O que quer dizer isso? Pode botar ouro em pó na mão dele. Aí o papai: não, meu filho, é porque ele é um homem de confiança, que você pode colocar algo na mão dele, que você pode ir lá, ter a garantia que você pode ir lá voltar, que vai estar lá. É um homem de palavra, um homem que tem caráter. Eu fiquei com aquilo: ouro em pó. O testemunho, né, daquilo que ele cumpria, com certeza, eu não sei, mas vai que ele pegava um fiadinho, não sei, né? Vai que ele pegava um fiadinho lá, mas naquilo que ele prometia, ele o quê?
Cumpria certinho os seus negócios, a sua conduta. E isso é algo interessante. E nessa ótica, meus amados irmãos, olhando para o nosso Senhor e Salvador, nós observamos que Ele é fiel. E Ele garante o cumprimento de todas as suas promessas, pela sua própria essência. A escatologia é a consumação da fidelidade divina. Nós temos essa garantia de que Deus, aquele que iniciou o projeto, aquele que iniciou a boa obra, vai concluí-la. Aquele que planejou essa tão grandiosa salvação que nós não merecíamos, mas que nos alcançou através de Cristo Jesus, tem um plano e tudo está na sua mão e tudo vai combinar conforme a sua vontade. E isso, meus amados irmãos, nos enche o coração de esperança e de alegria. Saber que servimos a um Deus que é fiel. Um Deus que é bondoso em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que promete. E aí eu coloquei algumas garantias, alguns versículos bíblicos que testificam sobre essa fidelidade de Deus. Deus governa a história. Alguém pode ler para mim, por gentileza, Isaías 46, 10? Isaías 46, 10. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Leia o 11 também, meu irmão. Que chama a ave de rapina, desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. É interessante nessa passagem, dessa grande profecia sobre o julgamento da Babilônia, que o Senhor mesmo autentifica a sua promessa. Eu o cumprirei. O governo está sobre sua mão. Nada nunca fugiu do controle da mão dele e nunca fugirá. Ele é o Senhor e através da sua essência, do seu senhorio, nós sabemos que ele governa. Nossa garantia também está em que Deus não mente, que Deus cumpre tudo aquilo que ele fala. Esse versículo é bem conhecido. Alguém pode ler para mim Números 23, 19? Números 23, 19. Deus não é ruim para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu, alguma vez prometeu e não cumpriu. É interessante, né? O Senhor autentificando aqui em número para o povo de Israel, dizendo que ele não é homem para que minta, mas que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. E isso é algo maravilhoso. A sua fidelidade nos dá garantia de consumação das promessas. E para finalizarmos, Deus não quebra as suas alianças. Salmo de número 89, 34. Salmo de número 89, 34. Diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. É interessante esse salmo em que o Senhor garante aqui, que ele não vai quebrar a sua aliança. Se nós continuarmos aqui, ele vai estar falando sobre Davi. Mesmo com a falta e com o erro de Davi, ele que prometeu a sua posteridade, dá um trono a Davi, ele o cumprirá, ele não violará a sua promessa.
Mesmo quando Davi errou, Salomão falhou, em que toda a sua descendência, mas o Senhor não violará, o Senhor não quebrará as suas alianças. Meus amados irmãos, o Deus a qual nós servimos é fiel. E através da sua fidelidade, nós temos convicção e garantia de que as promessas todas serão cumpridas. Por isso que nessa grande perspectiva que temos, que todas serão de forma literal, nós cremos que todas as promessas que Deus fez serão cumpridas. Assim como Ele cumpriu de forma literal no passado, assim como Ele fez alianças que foram feitas no passado, que de certa forma foram cumpridas parcialmente e que ainda faltam outra parte, nós cremos que Deus fará tudo conforme a sua vontade e cumprirá, não de forma simbólica, aquilo que outrora ele começou e iniciou literal, mas cumprirá da mesma forma em que ele prometeu. Eu gostaria de concluir esse argumento nos levando para Atos capítulo 1, versículo 11, naquela grande palavra dos anjos aos apóstolos sobre Jesus sendo assunto ao céu. Atos 1:11. Quem achar para mim pode ler, por gentileza. Atos 1:11. Os quais disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu, desde Jesus, que nós que recebemos do céu, há de vir assim como para o céu o Cristo. Interessantíssimo, né? Aqui a palavra desses homens, né, dos anjos, falando aqui que, olha, do mesmo modo em que vocês vistem ele subir, assim também ele virá. E sabe o que é incrível dessa palavra do nosso bondoso Deus? Que Zacarias, muitos anos antes da vinda humana do nosso Senhor Jesus Cristo, anuncia no seu livro dos profetas que ele descerá no Monte das Oliveiras e fenderá o monte. E é interessante, se nós observarmos todo o contexto aqui, ele é assunto ao céu no Monte das Oliveiras. E os anjos garantem, da mesma forma em que viste ele subir, virão ele descer. E é interessante que o profeta Zacarias, dentro dos seus escritos, ele confirma que ele virá como veio. E isso, irmãos, é algo maravilhoso. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá resgatar a sua igreja e também implantar o seu reino milenar nesta terra. E como conclusão, eu gostaria de finalizar, colaborando dizendo que Deus não substitui as suas promessas, ele as confirma. O mesmo Jesus que subiu aos céus voltará da mesma forma para restaurar todas as coisas, cumprindo literalmente a aliança feita a Davi e também aos profetas. Sabemos que o juízo é real, mas o reino é certo. Nossa esperança não está nos governos humanos, mas no governo do Messias que virá. E como veredito, eu gosto de pensar que a escatologia pré-milenista nos lembra que a última palavra da história humana não será escrita por um homem, mas pelo Cordeiro de Deus. A última palavra não é de nenhum governo, não é de nenhum homem, mas sim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Aquele a qual a palavra de Gênesis a Apocalipse fala a seu respeito, daquele que haveria de vir e aquele que virá buscar a sua noiva e restaurar todas as coisas. Aquilo que o homem perdido destruiu, através da sua cobiça, do seu pecado, Deus enviou o seu Filho. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas esse mesmo Senhor virá
para resgatar, ou melhor, para julgar, para reinar junto com a sua igreja e estabelecer as promessas feitas à casa de Davi e ao povo de Israel. Esta é a nossa esperança. Esta é a nossa fé e é nisto que nós cremos. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos, com a sua santa e bendita palavra. Que Deus nos guarde sempre firmes na nossa esperança, pois Cristo Jesus é a nossa esperança. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Grato nós somos, ó Pai, pelo privilégio que temos de poder nos reunir, Senhor, neste templo, junto com os irmãos, com o intuito, ó Pai, de engrandecer o teu nome, de falar da tua palavra, Senhor, e de nos edificarmos, ó Pai, uns aos outros através da tua palavra, Senhor. Pai, nos dá força, sabedoria, discernimento, ó Pai, para que possamos te servir fielmente, da maneira a qual tu queres, ó Pai, para cada um de nós. Que a nossa fé seja operosa e que a nossa esperança seja viva, Senhor, pois o reino está em tuas mãos e assim como o Senhor iniciou, o Senhor findará este projeto. E Pai, nós somos gratos porque pertencemos a Ti, Senhor. Mesmo, ó Pai, não merecendo, mesmo sendo fracos, falhos, mas o Senhor, através do Teu Filho Jesus Cristo, nos alcançou. E pela graça, nós somos salvos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Impulsiona-nos, ó Pai. Tira aquilo, ó Pai, de dentro de nós que não te agrada. Nos fortalece, Senhor, e nos faz ter sempre essa viva esperança, para que possamos nos motivar, para que possamos nos alegrar e para que possamos viver nesta terra sempre lembrando que só o Senhor é Deus, que só Tu, Senhor, tem um controle de tudo e de todos, e que no tempo certo e na hora certa o Senhor agirá. Muito obrigado, Senhor, por este tempo oportuno que temos com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, muito obrigado por este momento. Espero ter somado um pouco com os amados irmãos. Espero não ter embolado muito com muitas informações, mas que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, continue abençoando essa amada igreja, seu pastor, os membros, que continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Passo a palavra ao pastor Sparks. Boa noite, irmãos amados. Nossa gratidão ao nosso bom Deus pela exposição que o pastor Álvaro nos trouxe. Eu sou muito grato ao Senhor e também por esse tempo que nós nos dedicamos a aprender um pouco. Deu para pegar um pouquinho? Os três, eu vou dizer, né? A, milenista, pós e pré-milenista. Ele deu a corrente literária a respeito de como é que se desenvolve os pensamentos das pessoas, né? E eu sou feliz ao Senhor porque nós mantivemos atento ao culto. Eu tenho orado a Deus, ao Senhor, da seguinte forma, pedindo a Deus que sejamos cada vez mais, cada dia mais atentos ao Senhor. Tem coisas que dispersam, né? A nossa atenção a Deus. Muitas vezes no culto, às vezes a gente está dentro do culto e a gente nota que há algumas coisas que embaraçam e nos distraem. E eu tenho orado ao Senhor nesse sentido, de dizer, Deus, quantas coisas grandiosas ainda estão para acontecer. Talvez, às vezes, a nossa visão do futuro, do que nos aguarda, seja uma visão muito pequena. Talvez a gente não tenha estado tão atento ao que, de fato, nos aguarda no futuro, que esses 4 domingos nós vamos ver justamente isso. Um futuro que Deus tem planejado e que Ele, de fato, vai executar. E por que eu tenho orado nesse sentido, de que a gente não se distraia? Porque é a história da nossa vida, daquilo que nos aguarda logo aí.
Logo mais, amanhã vai acontecer. Logo mais, o Senhor vai cumprir essas coisas. E eu espero que os pastores que tragam, os demais que vão vir, eles nos robusteciem ainda mais dessas verdades que só fortalecem o nosso coração, a nossa esperança, nos faz ver o profundo do caráter de um Deus tão santo e um Deus tão fiel naquilo que Ele fala, que me conforta, meu coração transborda de uma paz tão grandiosa, irmãos. E eu quero, assim, que você, olhando para esses estudos que os pastores estão trazendo, obrigado, pastor Álvaro, e os demais que virão, você perceba se você faz parte disso. Se você está incluído nesse projeto do qual Deus tem descrito na sua palavra e que Ele diz que é impossível que não aconteça. Ele vai cumprir. E como hoje o tema proposto Ele vai cumprir, de que forma? Literal. Que o Senhor nos abençoe. Agora, se você esteve atento, a gente vai para as nossas, né, Larissa? Para as nossas placas. Então, a Larissa vai fazer as perguntas e se houver alguma dúvida ainda que possa ser esclarecida, aí o pastor Álvaro vai ajudar a gente ainda. Tá bom, pastor Álvaro? Eu vi as perguntas, estão bem tranquilas. Estão bem tranquilas. Então, pegue sua placa, você que ainda não tem a sua plaquinha aí para você. Deixa eu explicar como é que é, se você ainda não sabe. Enquanto são dadas as placas, eu vou explicar como é que funciona a dinâmica. Explicar como é que funciona. O senhor ainda lembra, pastor Paulo, ainda como que é? Como que funciona? Lembra, né? Coloca aqui. Alguém disse. Não. Eu vou dizer aos irmãos, a pergunta vai ser projetada, certo? E aí, a Larissa vai dizer assim, placas, aí isso é para você ficar ali agoniado para escolher qual é a placa que você vai levantar. Quando você passar superar a agonia, aí você coloca a placa no peito. Aí ela coloca placa no peito. Aí ela não vai dizer placa no peito, não. Mas você coloca a placa no peito, que aí já escolheu. A letra A. Aí ela vai dizer virando. Aí você vai, levanta a sua placa. Deu para entender, irmão? Alexandre, né? Adriano, me perdoe, irmãos. O senhor entendeu? Ela vai dizer placa, aí o senhor vai pegar a plaquinha que tem aí, o senhor tem 3 opções. Aí o senhor vai e coloca no peito, coloca aqui no peito, não é para mostrar. Quando ela disser virando, aí o senhor levanta a placa. O que é que não pode? Não pode virar a placa depois que todo mundo tiver virado. Aí sabe o que acontece? Você é eliminado. Você é eliminado, não pode, tá? Então, já que todo mundo está pegando sua placa e todo mundo já entendeu como que funciona, aí a boa notícia é assim, se você... Eu vou tirar aqui para o irmão projetar, ou vai ser projetado aqui mesmo? Vai ser projetado aqui. A boa notícia é que se você tirar 10 nas placas, você pode ser premiado, tá bom? Se você tirar 9, pode ser que você seja premiado. Agora, se você tirar abaixo de 9, eu já não sei se você vai ser premiado, não. Mas a ideia é que você acerte 10, tá bom? Então, as meninas, a Rafa, a Larissa, a Alice, elas vão fazer a computação das placas. A Larissa vai fazer a pergunta e o pastor Álvaro vai poder, se ele assim achar que precisa fortalecer um pouquinho mais o que ele falou, aí ele vai poder também falar. Os irmãos entenderam? Entendeu, Adriano? Então tá bom. Vamos lá. Larissa, cadê a Larissa? Foi arrebatada? Já ainda nem... tá bom.
O irmão Juscelino vai dar o microfone para o pastor Álvaro, para que a gente possa iniciar as nossas placas. Tá, Larissa? Então, agora é com você, filho. Bom, boa noite aos irmãos novamente. Pastor aqui já deu as instruções a respeito das placas. Então, antes da gente iniciar, eu quero perguntar se todos têm as placas, que é por família, né? Todos têm? Certo. Outra pergunta é se todos têm o númerozinho do sorteio lá para trás. Todos têm? Certo. Quem não tiver, fica com a mão levantada que as irmãs vão estar dando. A Alice vai estar dando, tá certo? Acredito que todos tenham, né? Então tá. Bom, o sorteio, esse númerozinho, ele é dado para os adultos, tá? Se as crianças não tiverem, não são para elas. São para os adultos. E a gente também quer agradecer ao pastor Álvaro por ter feito as nossas placas para hoje. E agora nós vamos dar início a elas. Vamos ver quem vai gabaritar. Momento. Irmão, vem aqui, por favor. Certo. Bom, tá. Certo, então vamos iniciar as nossas placas, nossas esperadas placas. Vamos lá, então. Pergunta de número 1. Segundo a perspectiva amilenista, como o milênio é entendido? Segundo a perspectiva amilenista, como o milênio é entendido? Letra A. Um reino literal, futuro de 1000 anos na Terra? Um reino literal, futuro de 1000 anos na Terra? Letra B. Como um período histórico após a volta de Cristo? Ou letra C. É atual, espiritual e durará até a volta de Cristo? Segundo a perspectiva milenista, como o milênio é entendido? Como reino literal, futuro, de 1000 anos na Terra, um período histórico, após a volta de Cristo, ou é atual, espiritual e durará até a volta de Cristo? Placas. Vocês são rápidos, os irmãos estão todos com as placas já. Como diria o irmão Juscelino, esta pergunta está uma inhapa. Então, virando suas placas. Temos muitas letras C e A. A maioria são C e A. Vamos então ver, né? Bastante A, bastante C. C e A. Meninas, quando terminarem de anotar, vocês avisam. Já? Então, vamos lá. A resposta certa da primeira pergunta não é a letra B. E também não é a letra A. Resposta certa, a letra C. É atual, espiritual e durará até a volta de Cristo. Certo. Pergunta de número 2. Qual perspectiva afirma que Cristo voltará antes do milênio? Letra A. Amilenismo. B. Pós-milenismo. Ou C. Pré-milenismo. Qual perspectiva afirma que Cristo voltará antes do milênio? Letra A, amilenismo. B, pós-milenismo. Ou C, pré-milenismo. Placas no peito, placas no peito. Esperar todos os irmãos ficarem com essas placas. E virando suas placas. Temos agora uma variedade de placas. C, D e A também. Vamos ver qual dessas opções estão certas. Irmãos, se tiverem algum questionamento a respeito das alternativas, o pastor Álvaro está aqui com o microfone pronto para falar, ok? Para aprofundar. Já meninas terminaram?
Já? Então vamos lá. Pode falar. Não, deixa eu só dar a resposta primeiro, tá? Não é a letra D, pós-milenismo. E também não é amilenismo. Resposta correta, letra C, pré-milenismo. O pastor irá justificar. Nossa. Oi. Pois bem, irmão, a intenção da pergunta era trazer sobre a volta de Cristo, né, nessa perspectiva. A única perspectiva que acredita que Cristo virá antes do milênio é a perspectiva pré-tribulacionista. As outras perspectivas, uma acredita que o milênio está acontecendo, né, de um movimento histórico contundente, em que será que a vida de Cristo virá numa outra, vamos dizer assim, numa outra etapa. E também a milenista, ela já tem essa perspectiva de que o milênio já está sendo cumprido. O milênio já está acontecendo, o milênio é agora. Então, a única perspectiva que acredita que Cristo ainda virá antes do milênio é a perspectiva pré-milenista. Não sei se eu ajudei ou embolei mais no meio do campo. Certo. Não, ficou claro. Pergunta agora de número 3. Em qual visão as promessas de Deus são cumpridas no presente de forma espiritual? Em qual visão as promessas de Deus são cumpridas no presente de forma espiritual? Letra A, pré-milenista. Letra B, dispensacionalista. Ou letra C, amilenista. Placas no peito. Placas, todos com suas placas. Ok, virando suas placas. Temos muitas letras variadas. A também, B e C. Pouco C, tem mais A e B. Seria dispensacionalista, pré-milenista ou amilenista? Qual visão as promessas de Deus são cumpridas no presente de forma espiritual? Vamos descobrir então. Não é a letra A, não é pré-milenista. E também não é a letra B, dispensacionalista. Resposta certa, amilenista. Ok, pastor, você vai justificar? Interessante que agora eu falei, né, sobre os cumprimentos, né, espiritual. A única que tinha esse cumprimento espiritual de uma forma presente era o amilenista, que ele sempre acredita que não num progresso histórico e também não numa forma literal. Mas ele acredita que todas essas promessas são espiritualizadas e elas são presentes, está sendo cumprida agora no presente. E todas são espirituais. É o amilenismo. Os pais são simbólicos. Certo. Pergunta de número 4. Como Deus costuma cumprir suas promessas? Letra A, apenas de forma simbólica. Letra B, de forma literal e fiel. Letra C, somente no coração das pessoas. Como Deus costuma cumprir suas promessas? Esta também está uma inhapa, acredito. Placas no peito, irmãos. Todos com suas placas, virando suas placas. Ok, eu acredito que esta foi quase unânime. Foi quase unânime. Por muito pouco. Mas temos uma grande quantidade de placa de letra B, de forma literal e fiel. Ok? Então vamos lá. Não é a letra A, apenas de forma simbólica. E também não é a letra C, somente no coração das pessoas. De forma literal e fiel, Deus cumpre suas promessas. Ok. Essa, pastor, não irá justificar. Acredito que não será preciso. Ok.
Pergunta de número 5. Qual destes exemplos mostra que Deus cumpre suas promessas fielmente? Letra A, na queda do homem. Letra B, na morte de Estevão. Ou letra C, no nascimento de Jesus? Qual destes exemplos mostra que Deus cumpre suas promessas fielmente? Placas no peito, todos com suas placas, virando suas placas. Ok, essa foi unânime. Letra C, no nascimento de Jesus. Ok. Já, meninas, aqui do lado? Acho que já, né? Vamos lá, então. Não é a letra A, na queda do homem. E também não é a letra B, na morte de Estevão. Um exemplo que mostra que Deus cumpre fielmente é no nascimento de Jesus. Ok, essa também não vai ser justificada. Pergunta de número 6. Onde a Bíblia fala claramente sobre o reino de 1000 anos? Agora temos referências. Vamos ver quem é bom de memória. Letra A, em Mateus 13. Letra B, em Apocalipse 3. Ou letra C, Apocalipse 20, onde a Bíblia fala claramente sobre o reino de 1000 anos. Será em Mateus 13, Apocalipse 3 ou Apocalipse 20? Placas no peito, virando suas placas. Temos também uma forte concentração de letra C, que diz que é em Apocalipse 20. Vamos ver, então, se a maioria dos irmãos acertaram ou erraram esta pergunta. Ok, não é a letra A e também não é a letra B. Resposta certa, letra C, lá em Apocalipse 20. Ok. Próxima pergunta, de número 7. O que acontecerá com Satanás durante o milênio? O que acontecerá com Satanás durante o milênio? Letra A, ele estará preso. Letra B, já estará destruído. Ou letra C, estará agindo livremente. Placas no peito, virando suas placas. Também temos agora uma grande concentração de letra A, que diz que ele estará preso. A resposta certa é letra A, irmãos. Parabéns a todos. Pergunta agora de número 8. Estamos chegando ao final das nossas placas. Durante o reino milenar, quem reinará sobre a terra? Letra A, os anjos. Letra B, a igreja. Ou letra C, Cristo. Durante o reino milenar, quem reinará sobre a terra? Placas no peito, todos com suas placas, virando suas placas. Ok, muitas placas de letra C. A maioria, grande maioria, de letra C. Cristo reinará sobre a terra, diz. Vamos ver então. Não é a letra A, os anjos, e também não é a letra B, a igreja. Estão certíssimos. Agora a pergunta de número 9, nossa penúltima pergunta. Já tem mais uma. Nossa penúltima pergunta. Segundo o livro de Números 23, 19, Deus governará a história? Letra B, ele cumpre as suas promessas? Ou letra C, abençoa os justos? Segundo o livro de Números 23, 19, Deus governa a história, cumpre suas promessas ou abençoa os justos? Placas no peito, todos com suas placas, virando suas placas. Também temos muitas letras B. Que diz que Deus cumpre suas promessas. Vamos lá, então. Não é a letra C. E também não é a letra
A. Deus cumpre suas promessas, irmãos. A gente pôde ver, né, segundo o ensino do pastor. Agora, a nossa última, mas não menos importante, placa de número 10. Segundo o primeiro argumento, qual desses juízos foi cumprido literalmente? Segundo o primeiro argumento, qual desses juízos foi cumprido literalmente? Letra A, a morte dos primogênitos. Letra B, a morte da filha de Jairo. Ou letra C, a praga dos ratos. Ok. Placas no peito, placas no peito. Todos com as suas placas no peito. Virando suas placas, irmãos. Temos também grande quantidade de letra A. A morte dos primogênitos. Segundo o primeiro argumento. Qual desses juízos foi cumprido literalmente? Então, vamos lá. Resposta que não está corretamente colocada é a letra C, a praga dos ratos. Teve praga de rato? A gente está lendo agora Levítico, já passou por Gênesis, ainda está fresco na memória. Fiquei aqui refletindo. Rato? Agora também. Era rato, só se foi eu vi errado. Também não é, irmãos, a letra B, a morte da filha de Jairo. Letra A, a morte dos primogênitos. E assim, irmãos, nós finalizamos nossas placas do primeiro dia, do primeiro domingo de nossa conferência. Lá atrás, durante o nosso alimento, será feito o sorteio da igreja, aquele com o número que foi dado, e também dos irmãos que gabaritaram. A gente vai sortear 2 livros, tá certo? Lá atrás. Obrigada, irmãos. Pastor, você vem falar? Eu esqueci de dizer que tem uma terceira opção também, que pode ser que você acerte tudo e mesmo assim não ganhe. Ainda assim você acabe não ganhando. Essa parte aí eu esqueci de avisar vocês. Mas, irmãos amados, pastor Álvaro, muito obrigado, e os irmãos todos por terem comparecido. Eu quero também agradecer aos irmãos que cooperaram com a nossa alimentação que teremos aqui, e foi tão maravilhoso que Deus nos abençoou. Eu acho que eu já estava até quase pedindo para os irmãos não mandarem mais, igual Moisés. Que os irmãos abençoaram realmente, se envolveram mesmo, e louvado seja Deus por isso, né? Nós vamos orar agora, encerrando, e não vá ainda, né? Fique aqui um pouco conosco, né? Aproveite um pouco da comunhão. E nós vamos orar. Eu vou também orar já de antemão pelo alimento, tá bom? Oremos. Senhor, nosso Deus, amado e querido, nós somos gratos a Deus por esse tempo tão maravilhoso de aprendizado da Tua Palavra, ó Deus, que o Teu servo trouxe até nós, Senhor. Nos trouxe, ó Deus, clareza, ó Deus, do futuro, de que o Senhor Deus tem reservado fazer e cumprir conforme a Tua Palavra ensina, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, suplicar, ó Deus, que a Tua Palavra ela penetre o mais íntimo dos nossos corações, que essas verdades, ó Deus, elas não se afugentem de nós, que nos dias de medo, nos dias de pavor, nos dias de crise, ó Deus, nós possamos nos lembrar das Tuas promessas, de saber que Tu és o Senhor da nossa vida, não somente o nosso Salvador, mas aquele que reina sobre nós, e que um dia, Deus, tem prometido-nos, que nós também estaremos num reino excelentíssimo, ó Deus, que jamais o mundo, Senhor Deus, jamais viu. Ó Deus amado, nós Te louvamos, Te bendizemos, nós queremos Te exaltar, ó Deus, pela Tua fidelidade, pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, abençoa nossos amados irmãos pastores, que também estarão, ó Deus, trazendo o conteúdo deste assunto, ó Deus, até nós. Que o Senhor Deus use eles poderosamente, ó Deus, abençoando-nos a cada um de nós e nos edificando. Também fortalece a nossa comunhão, Senhor Deus, e abençoa o alimento que o Senhor Deus tão bondosamente nos concebeu. Obrigado por tudo, eu Te peço a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor.